Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor emérito da Universidade de Brasília, Joanílio Rodolfo Teixeira. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante economista brasileiro. O nosso convidado é graduado em Ciências Econômicas e Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É mestre em Matemática Aplicada pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e doutor em Economia pela University of Kent, a Canterbury, na Inglaterra. Tem inúmeros pós-doutorados. University Castilla-La Mancha, na Espanha, Université Paris I, na França, Institut d'études prospectives d'économie mathématique, na França, Institut d'études de développement, também na França, na London School of Economics, na Universidade de Oxford, na Universidade of Cambridge, todas na Inglaterra, e na Harvard University, nos Estados Unidos. Foi professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e da Escola de Administração Fazendária e da universidades, e foi professor de várias universidades do exterior. Universidade Católica de Milão, na Itália, Portland State University, nos Estados Unidos, Universidade de Coimbra, em Portugal, Universidade de Verona, na Itália, Université de Freiburg, na Suíça. Desde 1977, atua na Universidade de Brasília. Pesquisou em várias áreas da economia, tendo publicado 94 artigos em revistas científicas, 26 capítulos de livros e 16 livros. Orientou 38 teses de mestrado, 10 de doutorado e supervisionou 3 pós-doutorados. Recebeu um grande número de prêmios e homenagens, das quais destaco membro da World Academy of Art and Science, guardião do legado da obra de Milton Santos, da Maison de Brasil em Paris e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor emérito da Universidade de Brasília, membro do capítulo brasileiro do Clube de Roma. Recentemente foi homenageado pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, e atualmente é professor sênior da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professor Joanílio Rodolfo Teixeira, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante economista. Por favor. É um prazer ter essa possibilidade de ser entrevistado por você, uma pessoa a quem tanto admiro. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Quanto a mim, eu sou mineiro, gastei grande parte da minha vida, até os 21, 22 anos de idade, em Juiz de Fora, onde estudei no Granbury, que foi uma escola de muito boa reputação, onde fiz 2 cursos universitários e me preparei para a pós-graduação. O meu envolvimento com a universidade foi muito interessante, foi estimulante,
embora o nível da mesma não fosse muito elevado. Por sorte minha, eu tinha bastante tempo disponível e tive parentes que eram bastante motivados a sondar o que estava acontecendo pelo mundo afora, o meu pai especialmente, e então facilitou muito a minha leitura, não só a leitura em geral de literatura ou coisa parecida, como também matemática, história e outras coisas mais. Na minha infância, ou logo depois dela, eu tive uma paixão muito grande pela matemática e também pelo jogo de xadrez. O meu investimento em economia aconteceu devido à minha formação ideológica. Eu sempre tive uma tendência a ser bastante crítico sobre o sistema e tentar verificar o que podia ser feito para melhorá-lo. Até hoje, continuo desenvolvendo esse tipo de atividade. Eu consegui fazer isso parcialmente na USP durante muito pouco tempo. Depois, no ITA, eu tive o grande prazer de ser acompanhado por pessoas notáveis, o que facilitou bastante a minha vida. Depois, no Instituto de Pesquisas Espaciais, foi muito interessante, e então eu parti para o exterior. Quando eu fui inicialmente para a Inglaterra, para Londres, o meu inglês era muito fraco, então aprendi muito no contato com pessoas notáveis e que estavam dispostas a ouvir uma pessoa vinda de um país distante como o Brasil. Muito bom, muito interessante a sua trajetória, professor. Professor Joanílio, vivemos em um país muito desigual. Na sua visão, quais são as políticas econômicas que devem ser implantadas para termos um país sem injustiças sociais? Eu diria originalmente o seguinte: o Brasil é um projeto que não deu certo. É um projeto que não deu certo. O Brasil, desde a sua descoberta, ele foi maltratado. As pessoas que vieram aqui vieram para punir e aproveitar dos indígenas. Depois vieram para trazer pessoas ligadas à agricultura, vindas da África, e que sofriam imensamente. Então, a história do Brasil é a história do sofrimento. Isso é, talvez 95% da nossa população, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, seja de um povo sofredor. É claro que as coisas mudam ao longo do tempo e os dados estatísticos nem sempre são aceitos de modo uniforme. Mas o ponto a destacar é o seguinte, que desde a Revolução Agrícola, o Brasil era um mero exportador de açúcar, depois café. Praticamente 85% ou 90% da população estava ligada ao campo, era maltratada pelos proprietários. Essa população era constituída por indígenas e negros, sempre muito maltratados. Quando veio a primeira Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra, essa revolução foi muito importante do ponto de vista dos países que aderiram a esse novo sistema. Acontece o seguinte, isso muito longe chegou ao Brasil, chegou muito longe ao Brasil, que continuou sendo essencialmente um país vendedor de matéria-prima e subordinado aos interesses de uma minoria cheia de poder, ou então dominada por países que tinham muito o que dizer sobre o futuro do Brasil, que era o futuro de mais um país da América Latina, não mais do que isso. Depois, com a segunda Revolução Industrial, aparentemente o Brasil teve um pouquinho mais de sucesso. Não foi muito sucesso, não. Na verdade, o Brasil só começou a se industrializar. Bom, primeiro, o Brasil só acabou com a escravatura no final do século XIX. Ele só começou a se industrializar praticamente nos anos de 30, muito tarde, muito tarde. E mais ainda, é um país onde talvez seja o país em que mais tarde foi implantado o curso universitário. Na verdade, a elite brasileira ela ia para a Europa, basicamente, para fazer os cursos, o curso superior.
E esse curso superior era essencialmente de direito, muito pouco diferente disso. É claro que existiam outros cursos também, mas, na verdade, eram apenas cursos que deviam satisfazer os desejos de poder e de ampliação da força e do domínio da classe dominante. Isso foi acontecendo. O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, se deu muito mal também. Ele simplesmente conseguiu se manter numa posição secundária, como ele é até hoje, um país secundário. Na verdade, a parcela do brasileiro que foi educado nos moldes que a gente conheceu a partir dos anos 50, foi um tipo de educação muito pouco avançada. E a minha posição hoje é o seguinte: o Brasil continua repetindo praticamente o processo que foi encaminhado há 50, 100 anos, ou coisa parecida. Um pouquinho menos, talvez menos. Eu não tenho muita esperança a respeito do Brasil poder dar certo, não. Inclusive, eu tenho grandes reservas a respeito da posição um pouco mais avançada de um certa elite que busca modificações, busca mudanças. Por que eu estou um pouco cínico em relação a isso? Estou cínico em relação a isso por ter visto, ao longo da nossa história, que o ser humano, a mente humana, que tem que ser educada, que é fundamental que isso ocorra, e tem que ser privilegiada de modo a ter um pensamento crítico, tão crítico e tão efetivo quanto possível. No fundo, no caso do brasileiro, pelo menos, né, a mente humana tem criado um tipo de realidade que não tem sido das mais efetivas. Eu até diria o seguinte, que o acesso, até diria uma coisa mais clara, diria o seguinte: se a mente humana cria ou percebe a realidade, então esse progresso que eu estou buscando só pode ocorrer a partir de maior conhecimento crítico, maior informação, um exame maior dos fatos da vida, maior discernimento sobre esses fatos, ampliar a liberdade das pessoas, combater preconceitos, exclusões e criminalidade. Bom, mas tudo isso não ocorre de modo fácil. Pelo contrário, você tem uma massa de pessoas muito poderosas que dominam o sistema e que dificultam tudo isso. Eu até diria o seguinte: grande parte da população é muito atrasada. E ocorre, então, uma coisa lamentável, que é o seguinte: mesmo as pessoas que querem um mundo melhor, elas querem um mundo melhor, um mundo que tenha um teto para todos, desde que esteja bem distante da nossa casa. Segundo, que a saúde seja universal, mas que a minha vacina seja primeiro. Que a desigualdade desapareça, mas não os nossos privilégios. Que nossos filhos tenham esperança de viver um mundo melhor, mas que não precisemos mudar a nossa vida. Então, veja, sumarizando, a minha vida, ou o meu projeto, ou as minhas considerações tendem a ser mais pessimistas do que otimistas. Alguém que poderia até dizer, então, o seguinte: seria muito mais pessimista realista. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Boa análise da situação passada, do presente, e é muito importante essas considerações para fazer as prospectivas do futuro. Professor Joanílio, sob o ponto de vista de políticas econômicas, quais seriam... vou passar para uma questão importante, que sob o ponto de vista políticas econômicas, quais seriam as mudanças que temos que fazer para nos adaptar para um novo mundo do trabalho, onde em várias áreas seremos substituídos por robôs? Eu diria o seguinte: que esse mundo do robô,
que esse mundo da informática vem aí com toda a força, não há nenhuma dúvida. O Brasil está embarcando nisso, só que está embarcando com defasagem, com defasagem. Mais do que isso, a nossa educação é muito precária. E acontece o seguinte, aqueles alunos que poderiam ter maior sucesso usando essa nova tecnologia são pessoas da classe média alta ou pessoas ricas. O povão mesmo está afastado desse processo, ou então está muito distanciado do mesmo. Bom, nesse sentido, é muito importante que a política econômica se volte para a busca por trazer esse pessoal mais pobre, mais humilde, para um sistema que possa dar a eles uma possibilidade de melhorar de vida. Mas a questão não é só melhorar de vida no sentido amplo, não. É melhorar educação, saúde, acabar com esses problemas de falta de disciplina, de corrupção. Então, vejam, são tantas coisas que, no fundo, a gente fica meio cínico e cético a respeito do que fazer. Agora, é necessário que alguma coisa seja feita. É necessário que alguma coisa seja feita. É necessário que a gente tenha políticas heterodoxas que possam ter maior consciência para o povo. Porque sem maior consciência do povo, é muito pouco provável que a gente chegue a ter bons objetivos de bem aproveitar aquilo que está ocorrendo com a tecnologia moderna. Mas sobre a tecnologia moderna, eu ainda diria uma coisa que eu acho muito importante. Eu não sou tão otimista quanto muitas pessoas a respeito da tecnologia moderna. No seguinte sentido, eu não tenho nenhuma dúvida de que a saúde, a área de saúde, a área de informação e diversas outras áreas, engenharias e coisa parecida, elas vão ser melhoradas, vão ser mais eficientes, mais efetivas. Mas eu não estou seguro de que, num país como o Brasil, a gente vai poder acompanhar esse processo de modo competitivo, Pelo contrário, é muito provável que a gente fique cada vez mais atrás. E aí chega outra questão interessante que talvez valha a pena mencionar. Eu tenho conhecido, nos últimos tempos, muitas pessoas que acham que o Brasil não tem futuro, é um projeto que não deu certo, e que essa nova tecnologia permite com que ela, indo para o exterior, ela possa absorver essa tecnologia e se dar bem na vida. A minha posição quanto a isso é meio cínica e meio cética. Certamente, algumas pessoas vão dar certo na vida e vão ter bons resultados, mas grande parte vai ter uma enorme insatisfação, porque não vai ser possível para elas conseguir ocupar o espaço que elas pensam que vão ocupar. Pelo contrário, lá não vão ser tão bem recebidas, exceto algumas, mas a maioria estará competindo, e competindo num mundo em que talvez você não precise tanto de mão de obra assim. Moral da história: esse nosso mundo, ele pode se tornar um mundo mais interessante, pode aproveitar no sentido de aumentar a cultura, aumentar os esportes, etc. Mas eu não estou seguro de que esse mundo vai ser melhor para a grande maioria dos povos, não só brasileiros, como africanos, latino-americanos, etc. Muito interessante. São grandes desafios, né, professor, que temos pela frente para mudar esse cenário. Antes de formular a minha última indagação, eu vou formular uma indagação que não estava no nosso script, que o caro professor atuou no capítulo brasileiro do Clube de Roma, né, comandado pelo professor Heitor Rubino de Souza. Podia rapidamente explicar a importância do Clube de Roma? Do Clube de Roma? Bom, veja, eu vou colocar de modo bastante amplo. Eu vou tocar nisso e vou até avançar um pouquinho de modo talvez pouco esperado. O que ocorre é o seguinte: o planeta caminha para uma situação muito desagradável.
Em que sentido? E no sentido de que a natureza está sendo bombardeada dos modos mais perversos que você pode imaginar e que tem levado os diversos países a ficarem numa situação chocante em termos de bem-estar para uma grande parte da população. Esse mundo que nós conhecemos hoje, com os avanços tecnológicos e com o uso acrítico dos mesmos, o que acontece? Tem possibilitado o crescer da produção, mas o desgaste, da natureza tem sido enorme, enorme. E aí vem a questão, que para mim é fundamental: quem é que está disposta a pagar por esse desgaste da natureza? Os países mais ricos olham com isso com muito cuidado, porque eles não estão a fim de perder coisa nenhuma, coisa nenhuma. Pessoas bem intencionadas acham que podem persuadir e podem conquistar espaço crescente. Eu tenho grande dúvida sobre isso, grande dúvida sobre isso. No fundo, é mais ou menos, para mim, algo que eu diria o seguinte: a gente precisa do Clube de Roma, precisamos de encontros interessantes que alimente a nossa possibilidade de contemplar possibilidades teóricas de que a gente pode ter um mundo melhor. Temos que batalhar nesse sentido também, a busca de um mundo melhor. Mas a distância que separa aquilo que nós temos que fazer, uma grande contribuição dos países mais ricos, e aquilo que eles são dispostos a fazer, é muito grande. É nesse sentido que eu fico bastante cuidadoso em esperar que os desejos do Clube de Roma possam dar certo. Muito bom. Professor Joanílio, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo Queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. No nosso finalzinho da nossa conversa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Posso e gostaria. O modo como eu tratei as diversas questões foi um modo que eu chamo de realista. Mas o que acontece? A gente tem que ter um pouco de sonho, tem que ter um pouco de visão de futuro, onde exista a possibilidade de você fazer correções. Nesse sentido, o pessoal jovem merece cuidados muito especiais, muito especiais. Eles têm que ter uma formação mais ampla, eles têm que trabalhar, conviver com a tecnologia de modo mais civilizado. Eles têm que buscar remunerações adequadas, mas sem achar que vão ficar ricos, porque isso não vai acontecer mesmo, exceto com uma minoria insignificante. Então, o que acontece? Tem que aprender também a trabalhar conjuntamente. Estamos distantes daquele tempo em que o trabalho podia ser individualista, cada um para si, cada um cuida de si, coisa parecida. Não. É muito importante que a gente se junte, trabalho conjunto, trabalho que possa levar a um futuro, a um mundo onde o importante é o sistema e não a gente apenas, É nesse sentido que eu acho o seguinte: que nós temos que buscar facilitar as leituras, estimular os meios de comunicação e procurar dar a esse pessoal algum tipo de possibilidade para ter conhecimento sobre os debates, as polêmicas, as disciplinas, as controvérsias, as investigações que são necessárias para tornar tudo isso menos inviável. Muito boa mensagem, uma mensagem de uma pessoa que, além de grande economista, é um grande humanista. Concordo plenamente com o que o professor Joanílio tentou colocar para os nossos jovens. Professor Joanílio Teixeira,
eu agradeço imensamente a essa oportunidade dessa conversa interessante, importante, e o felicito pela sua brilhante carreira e penso que ainda teremos muitas contribuições positivas dessa pessoa tão admirada por mim e por todos. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessadas no canal YouTube do Canal Supre. Gostaria de agradecer a atenção de todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.